Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Estou aqui hoje para gravar uma aula sobre mecanismos de ação de fármacos antipertensivos. Lembra? Principalmente para vocês, meus alunos da disciplina de farmacologia clínica, no acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes com problemas relacionados à pressão, né? Os hipertensos. E aí eu fiz um mapinha lá mental, né, com mecanismos de ação de alguns fármacos que agem para o tratamento de pacientes com hipertensão arterial. E aí eu disse que ia gravar para vocês, para ficar ali, para que vocês possam assistir a todo momento. Então, vou aqui gravar e o objetivo dessa aula é que você entenda mesmo como é o mecanismo de ação desses fármacos. E aí você possa, de fato, para nunca mais esquecer, aprender o mecanismo de ação. E essa aula vai dar base para que você possa aprender e nunca mais esquecer o mecanismo de ação dos inaprilatos, né, captopril, enalapril, da losartana, né, valsartana, entre outros, e também de alguns diuréticos, como spironolactona e também spironolactona como poupador de potássio. Vamos entender também mecanismos de ação como fármacos de ação central, como clonidina, alfa-metidopa, e também a lisquireno, né? Já viu falar do antirrenina ou bloqueador da renina? Também vamos abordar nesse sentido. E os antialdosterônicos, como eu já falei, spironolactona, diminuindo assim as ações desse minério corticoide tão importante. Então, vamos lá. Vamos, e primeiramente eu vou introduzir um pouquinho aqui, falando um pouquinho de hipertensão, classificação da hipertensão, para que você possa entender entre primária, secundária, essencial, para que você possa entender de fato e aí aliar todo esse conhecimento com o mecanismo de ação dos fármacos. Então, vamos à nossa aula. Beleza, então estamos aqui com nossos slides, fisiopatologia do sistema cardiovascular, só para que você tenha uma noção desse processo. Então, acompanha comigo. Então, hipertensão, vamos ver a fisiologia. Primeiramente, galerinha, tem que entender que para que você compreenda os fármacos que são utilizados para diminuir a resistência vascular periférica, ou seja, essa pressão alta, você no mínimo tem que entender a fisiopatologia e os fatores que fazem essa pressão aumentar. Não tem como aprender se você não entende a fisiologia e a patologia. E aí une as duas, faz fisiopatologia. Não tem como você querer baixar a pressão de alguém se você não sabe o que aumenta essa pressão. Então vamos entender isso de maneira bem tranquila, galerinha. Eu vou ser bem coloquial mesmo para que você entenda. E se precisar, e eu vou fazer, desenhar para você entender todo esse processo. Então vamos lá, vamos para a fisiopatologia. Primeiramente você tem que entender que a hipertensão arterial pode se manifestar devido a causas desconhecidas e menos frequentes causas conhecidas, tudo bem? E ela está dividida em hipertensão essencial, olha o que eu estou te falando, essencial, que na literatura também traz essa nomenclatura, essencial ou primária, e também hipertensão secundária, que nós conhecemos, isso é muito importante. E aí você vai poder compreender. Mas antes disso, vamos ver algumas células importantes. No coração, o coração ele tem dois tipos de células muito importantes. As marca-passos, são aquelas eletricamente, por isso que a gente chama que o coração ele tem a função elétrica e a função mecânica, no qual a função elétrica coordena a função mecânica, e aí a gente vai ver isso mais aprofundado em outro momento. Mas entenda que você tem as células marca-passo, que são as do nódulo atrial, do nódulo atrioventricular, células de Purkinje e também os feixes de His, são as tidas células marca-passo. E também tem as células contráteis, que nós chamamos de miócitos, aquelas que são mecânicas, que são responsáveis pela contração. Aqui você vê a presença aqui da actina e miosina, que são a maquinaria contrátil das células que tem essa função, tudo bem? E aí, devido à entrada do cálcio e todo o processo, você vai ter uma contração. E aí a gente entende também que a presença desse cálcio, o aumento desse cálcio, ele é muito importante para quê? Para que eu tenha aí um aumento tanto dessa frequência cardíaca, o cálcio participa muito mais da força de contração, é claro, e também dessa constricção com relação aos vasos. Tudo bem? E aí eu tenho um aumento da automaticidade, ou seja, aumento da frequência cardíaca e força de contração por conta desse cálcio. E aí nós temos aí que a pressão arterial
é igual a débito cardíaco, né, vezes a resistência vascular periférica, a resistência dos vasos, que nós vamos ver tranquilamente nos exemplos a seguir. Principalmente por esse cálcio agir tanto nas células marca-passo, como também nas células contráteis, tudo bem? Então, só para que você entenda esse processo. Então, vamos ver aí a hipertensão essencial ou primária e também a hipertensão secundária. Vamos ver primeiramente a hipertensão secundária. Só 10% da hipertensão ela é conhecida, que é a hipertensão secundária, que a gente sabe os fatores que podem levar a essa patologia, que é a síndrome de Cushing, também a apneia do sono, aldosteronismo. Lembra da aldosterona? Nós vamos abordar também no processo de retenção de sódio. Nós temos doenças renovascular, da tireoide, da paratireoide, medicamentos. Você tem que entender isso. Olha, essa hipertensão secundária, 10% só, conhecida, né? Ela pode ser curada. É só você resolver os fatores que estão aí favorecendo esse aumento da pressão. Por exemplo, como anfetaminas. As anfetaminas você tem aí os conhecidos, metilfenidato, a sibutramina, o derivado das anfetaminas. Os antidepressivos também têm ações importantes no aumento aí da noradrenalina, adrenalina, corticoides, que aumentam também as ações do simpático, além de ativar ali a suprarrenal e favorece a liberação da adrenalina como neurohormônio aí, e também o cortisol. Descongestionantes, gente, isso é importante. Dá uma olhadinha nesses descongestionantes, que são aqueles tidos como simpaticomiméticos, que causam vasoconstricção. Temos os AINES, tudo bem? Aqui tá faltando um izinho aqui, mas tem os AINES. O álcool, a cocaína são importantes para esse processo de hipertensão secundária. E também nós temos a hipertensão primária ou essencial. Essa é 90% dos casos. E olha, ela é desconhecida, né? Ela não pode ser curada, mas ela pode ser controlada através de ações importantes de medicamentos que vão agir tanto no mecanismo neuronais, sistema simpático, e também nos sistemas humorais, renina, angiotensina e aldosterona. Então vamos ver isso no nosso quadro branco. Aí eu vou fazer o sistema renina, angiotensina e aldosterona para que você entenda o mecanismo de ação de fármacos que agem nesses dois sistemas, os neuronais e também os humorais. Tudo bem? Então, vamos comigo. Olá! E como eu costumo sempre falar, então, como eu falei no início da nossa aula, não tem como você entender o mecanismo dos antihipertensivos se você não entender o que faz aumentar essa pressão. Nós vimos que 90% da hipertensão, e principalmente é a primária, né? 90% ela é desconhecida, mas a gente sabe alguns fatores que estão aumentando relacionados a esse aumento da pressão arterial. Então, mesmo que nós não conheçamos a etiologia de como que começa, né, que são tidas as idiopáticas, mas a gente sabe o que vai estar aumentado. Então, a gente começa a perceber e como a gente pensa aí no modelo de um fármaco para tratar essa hipertensão. Então, digamos que você tem um senhorzinho aqui, ó, olha que interessante, um acidente, tem uma fratura exposta, não sei se está conseguindo visualizar aí, nós temos aqui uma fratura exposta, isso está gerando uma perda de sangue. Então, o ser humano, mais ou menos, galera, ele tem 5 litros de sangue, né? 5 litros de sangue são importantíssimos para manter a pressão arterial sistêmica em níveis aceitáveis pelo organismo. Então, nós temos aí uma pressão 12/8, aí uma média que vamos fazer, nós temos aí com 5 litros de sangue. Esse senhor está aí, foi atropelado, ele está perdendo sangue. Você vê que tem um extravasamento muito importante aqui de sangue, e isso está fazendo com que ele tenha uma baixa de pressão importante. Então, digamos que ele perdeu aqui nesse processo 2 litros de sangue, que favorece aí uma baixa de pressão muito importante, né? E com essa perda de 2 litros de sangue, então, isso quer dizer que agora ele está perdendo pressão. E isso, gente, lembra que
A pressão arterial, lembra? O aumento da pressão arterial. Vamos ver aqui o conceitozinho. O aumento da pressão arterial, que é o que é igual a, né, débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, a resistência de todos os vasos na periferia. Então, pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes a pressão arterial sistêmica. Então, o que está acontecendo com esse senhor? Esse senhor está tendo uma baixa de pressão. E essa baixa de pressão, ela vai ser significativa para um processo muito interessante. Porque se a pressão baixar demais, o coração vai diminuir processos de contração, ou seja, não vai ter como bombear o sangue, o rim não vai ter como filtrar, então essa baixa de pressão é tão letal quanto a alta. A baixa ainda é mais letal ainda por conta, se esse paciente não tiver uma ação muito rápida dos sistemas, e aí nós vamos ver que tem sistemas mais rápidos e uns mais lentos. Por exemplo, o sistema nervoso simpático, no caso, o aumento das ações neuronais é mais rápida. As humorais, que é da renina, angiotensina, aldosterona, ela é mais lenta, mas ela faz uma intensa ação. Então, olha o que está acontecendo, baixa de pressão. Essa baixa de pressão vai acionar um circuito muito importante. Vamos ver primeiro o sistema neuronal. Desculpa, o sistema humoral, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona para você. Você já viu isso? Nós já fizemos isso em sala. Então, preste atenção e eu vou disponibilizar essa videoaula para você e você vai poder ver quantas vezes você quiser. Tudo bem? Então, temos aqui uma baixa significativa de pressão. Então, o que vai acontecer? Como nós vimos na aula passada, isso vai acionar um processo, né, no rim, principalmente o rim, ele é muito sensível à baixa de pressão. Também a questão de perda ou aumento de eletrólitos. Mas olha que interessante, essa baixa pressão que o rim está agora sentindo, vai favorecer o quê? Um aumento de ações no próprio rim, principalmente na mácula densa, que é muito importante para o processo. A mácula densa, ela libera tanto a renina, mas ela libera também eritropoetina. Nós já conversamos sobre ela. É muito importante para a síntese de eritrócito. Mas a ação mais importante é da renina. Olha, na mácula densa, o rim, através de uma baixa de pressão, sentir essa baixa de pressão, de filtração, o rim, através das ações na mácula densa, começa a aumentar a síntese e a liberação de renina. Olha que interessante. A renina, por sua vez, ela cai na circulação sistêmica e aí vai ter um encontro aí com um angiotensinogênio, que é muito importante você entender que ele é produzido, ele é sintetizado no fígado e é liberado constantemente na circulação sistêmica. O angiotensinogênio, na presença de renina, olha o que vai acontecer. Ele vai ser convertido em angiotensina 1. Olha que interessante. Angiotensina 1. Lembrando, angiotensinogênio, assim como angiotensina 1, eles não têm muita ação. Eles são, como se diz, um metabólito nativo aí desse processo. Mas, a partir do momento que a angiotensina 1 ela é convertida pela enzima conversora de angiotensina, olha que interessante. Agora eu tenho uma ação muito importante da ECA. Lembra? Enzima conversora de angiotensina, a famosa ECA, que vai fazer essa conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. E essa angiotensina 2, ela vai se ligar em receptores. Gente, e se está livre na corrente sanguínea, se ela vai fazer a ação em qualquer parte do organismo, vai ser através de receptores. E ela vai ter receptores AT4, e não tem muita importância agora para nós esse processo, assim como também o AT3. Mas o mais importante é o AT2, que tem ações o AT2 tem ações vasodilatadoras, até mesmo para manter o equilíbrio também com o AT1. Mas olha, antiproliferação, apoptose, mas um dos que nós vamos comentar muito são os receptores de AT1. Presta atenção, AT1. Olha o que vai acontecer.
ele causa formações importantes, então, como superóxido na questão da inflamação, também proliferação, hipertrofia celular, isso é muito importante você lembrar, fibrose e trombose. Mas, olha, agora aqui vem uma das ações que é do nosso interesse para esse assunto específico, que é o aumento da pressão arterial sistêmica, que é o quê? Olha, lembrando, receptores AT1. Não você fica confundindo. O que é AT1? É receptores, porque nós vamos ter medicamentos que são antagonistas desses receptores, tudo bem? Então vamos lá. O que esses receptores? Olha, aonde estão esses receptores? Eles vão estar no rim, eles vão estar na glândula suprarrenal. Olha a glândula suprarrenal aqui, ó. Interessante. Suprarrenal. Tudo bem? Fica sobre o rim. Essa glândula suprarrenal, ela é importante por vários motivos. Ela libera cortisol, ela libera a adrenalina como neurohormônio, também os hormônios sexuais, masculino e feminino. Mas olha que interessante, para esse caso específico, ela, através das ações da angiotensina 2, que vai se ligar em receptores na glândula suprarrenal para um aumento considerável de aldosterona, que fica lá na parte minerocorticoide da suprarrenal. Minerocorticoide, então minério, já vai lembrando, a aldosterona ela trabalha muito mais com minério, eletrólitos, íons. E o que a aldosterona faz? Olha, no túbulo coletor, no ducto coletor, ó, o que ela faz? Ela promove uma absorção, ou seja, o sódio vai ser absorvido, tudo bem? Vai ser retido, vamos dizer assim, para dentro do organismo, seja no músculo, seja no tecido ou no próprio vaso. Então, o que acontece com essa retenção de sódio? Nós temos aí um aumento das ações de osmose, tudo bem? Osmose. Já ouviu falar? A passagem do líquido do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, então a água vai passar para tentar diluir o sódio que está presente, né, por conta dessa retenção, dessa absorção do sódio. Mas olha que interessante, além de reter sódio, ela manda, isso é muito importante, manda potássio embora. Lembra que o potássio é muito importante para vários processos. Então tem aí, né, as ações importantes na retenção de sódio e depressão, né, e perda de potássio, tudo bem? Grave isso aí. A aldosterona ela é complicada para esse sistema, por quê? Porque ela aumenta a retenção hídrica. E se nós temos líquidos mais dentro do vaso, é claro que a pressão aumenta, isso é um processo natural. Lembrando, nós estamos vendo aqui um processo natural. Lembra que é uma resposta até para salvar o tiozinho que está aqui, ó, perdendo sangue? Então é uma resposta natural do organismo. Como eu te falei, eu quero que você entenda como que o organismo aumenta a pressão, para que a gente possa saber como que a gente vai bloqueando ou fazendo alguma ação na hora de baixar essa pressão arterial, tudo bem? Então, aldosterona, minerocorticoide, vai reter sódio e mandar potássio embora. E, consequentemente, retenção hídrica. Não esquece disso. Retenção hídrica, tá bom? Olha que interessante. Ainda, né, esses receptores AT1 favorecem uma ação muito importante, que é o aumento do sistema nervoso simpático, galerinha. Simpático, né? A gente já conversou bastante sobre esse sistema. Simpático. O que o sistema nervoso simpático faz? É claro que o sistema nervoso, conhecidamente, ele aumenta, né, a frequência cardíaca e também aumenta a força de contração. Então, eu tenho aí um aumento dessas ações. Lembra que uma perda de pressão faz com que o coração vai perdendo aí poder aí de bombeamento. E agora, se eu tenho um neurotransmissor favorecendo esse ligando de receptores beta 1 aí, aumentando essa frequência cardíaca e força de contração, é claro que a gente vai contribuir nesse processo de aumentar a pressão arterial sistêmica. E aí, consequentemente, a resistência vascular periférica, ó, lembra? A angiotensina
também ativa o simpático. Então, esse circuito, esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, também favorece o aumento do sistema neuronal. E o sistema neuronal também aumenta o sistema renina, angiotensina e aldosterona. Pronto, aí você já sabe essas ações importantes. Então, o aumento do simpático, eu tenho aí por ação da angiotensina. Mas olha que interessante, com relação aos vasos, que é a parte mais importante aqui. Os vasos, né, os receptores de AT1, né, nos vasos, é muito importante para as ações da angiotensina 2, ao se ligar em receptores AT1, o que vai acontecer? Uma intensa, galerinha, vasoconstricção. E o pior, direto. Essa angiotensina se liga diretamente no vaso, favorecendo esse processo de vasoconstricção. É claro que a pressão vai aumentar, né? Isso é bom. Lembra que o tiozinho está perdendo sangue? Então ele vai parar, né? Então, o que está acontecendo? Até algum serviço especializado, como o SAMU, chegar para atender e estancar aquela hemorragia, aquela perda de sangue, assim como o próprio sistema já está fazendo o efeito, né, de rede de fibrina, né, plaquetas e tal. Beleza, o especialista, o médico do SAMU, ele vai ajudar em que sentido? Aplicando uma dose de um medicamento chamado de noradrenalina, uma adrenalina, favorecendo também essa vasoconstricção, para tentar manter a pressão em níveis aceitáveis até chegar no hospital. Mas enquanto isso, o organismo vai fazendo essas vezes. Nós temos também ações relacionadas aqui à hipófise, que é o aumento da vasopressina, né, na hipófise posterior. Isso é muito importante, que vasopressina também contribui nesse processo de vasoconstricção. E também vasoconstricção e também em processos aí de retenção hídrica também, tudo bem? Vamos lá. Então, vamos, ó que legal, que isso já dá para ver ações bem importantes desse processo. Então, relembrando, nós tivemos aí a ação da renina, que gerou aí a angiotensina 2. A angiotensina 2, por sua vez, fez ações importantes, principalmente na suprarrenal, liberando a aldosterona. A aldosterona, por sua vez, reteve o sódio e também mandou potássio embora, mas com essa retenção de sódio eu tive aí um aumento da questão hídrica, ou seja, eu tive retenção hídrica, isso também aumenta a pressão arterial. Essa aldosterona, também eu quero chamar a tua atenção que a aldosterona ela vai estar agindo também na musculatura do coração e ela causa remodelamento cardíaco. Então, esse processo de angiotensina 2 liberado na corrente sanguínea é muito importante, porque se a aldosterona tiver aumentado, é claro que a gente vai ter. Lembra que eu falei que a aldosterona está lá naquelas causas conhecidas da hipertensão secundária, né? Aquela são 10% que a gente conhece, que é medicamento, aldosteronismo, é essa aldosterona aqui. E ela causa remodelamento cardíaco. É por isso que alguns medicamentos anti-aldosterona, que nós vamos estar abordando aqui, são extremamente importantes. Mas principalmente, e aí, quando eu te digo que a aldosterona causa remodelamento cardíaco e causa problemas, o que é esse remodelamento? Transformar aquelas células, né, dos miócitos que são contráteis em células fibróticas, não contráteis, ou seja, muda um tipo de célula. Então isso é importante, acaba aí diminuindo muito a função do coração. Então, por isso que nós entendemos que qualquer medicamento que diminui a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, nós os chamamos de cardioprotetores e nefroprotetores. Por que nefroprotetores, professor? Olha que interessante o que essa angiotensina faz. Vamos pegar a função renal aqui na filtração, que é bem importante. Eu trouxe aqui essa ilustração e você vai compreender muito bem. Aqui, desse lado aqui, é a função de autorregulação. A gente sabe que nós temos a arteríola aferente, que é a entrada do sangue que vem do sistema, lembra? Para ser filtrada. Isso aqui é o glomero, né? O glomero, em condições normais, o glomero recebe sangue, filtra pela cápsula de Bowman, bonitinho, tá? E o sangue entra aqui, ó. Entra aqui, é filtrado, bonitinho e sai. Tudo bem? Isso é muito importante para que você entenda. A pressão entre a arteríola aferente e a arteríola eferente, elas têm que ser muito controlada. Então, é bem importante você lembrar isso. Esse controle
dessa entrada como da saída. Olha o que acontece. E a gente já sabe, né, gente, que nessa arteríola aferente, galerinha, nós temos a presença aqui, ó, de prostaglandina. Prostaglandina, ela é vasodilatadora. Você já aprendeu isso. Então ela favorece uma aqui já é um processo de diminuição, redução da perfusão. Pacientes que estão com problemas relacionados a esse aumento de pressão arterial. Lembra que diminui-se a filtração quando eu preciso aumentar a pressão arterial? Então está acontecendo num paciente que está precisando aumentar a pressão. Então vamos entender esse processo no rim da angiotensina 2. Olha que interessante. Prostaglandina, gente, ela é vasodilatadora, ela favorece, ó, o que ela favorece? Uma maior entrada de sangue, né? Então vasodilata na entrada. Isso é importante. Mas olha, é por isso, agora você se liga, por isso que os AINES são contraindicados com pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica. E os AINES têm interação com os medicamentos antihipertensivos. Por quê? Porque os AINES, gente, presta atenção, olha o que eu estou te falando. AINES anti-inflamatório, não esteroidais, ibuprofeno, diclofenaco. O que os AINES, né? Vamos aqui, ó. O que os AINES fazem? Eles bloqueiam, ou seja, eles bloqueiam COX-1 e COX-2 e, consequentemente, diminui a síntese de prostaglandina, principalmente da COX-1, que não tem nada a ver com a inflamação, mas, infelizmente, não é seletiva a maioria desses medicamentos, e eu tenho um bloqueio. Olha, a angiotensina, na entrada, ela tem ações importantes de vasoconstricção. Digamos que seja... vou representar essas setinhas para baixo, dizendo assim, a vasoconstricção ocasionada pela angiotensina 2, tudo bem? E olha, na saída, a angiotensina 2, ela tem uma ação muito importante. E aí, no caso, já é maior. Vou botar 3 setinhas. Isso, galerinha, em situações normais, mas que é esse caso aqui, ó, em situações normais, ó. Vamos botar aqui, 3. Em situações normais, mas nessa situação em que eu estou tendo aí uma diminuição da filtração, até mesmo que o rim sentiu uma baixa de pressão e agora vai acontecer todo esse processo, a angiotensina 2, galerinha, olha o que ela faz? Ela aumenta muito essa vasoconstricção. E o que isso acontece? O que pode acontecer com o aumento da angiotensina 2? Eu tenho uma maior vasoconstricção aqui, ó. Eu tenho uma maior vasoconstricção. Tudo bem? Eu tenho uma maior vasoconstricção. O que significa em termos para o nosso paciente? Se eu tenho uma maior vasoconstricção aqui na arteríola eferente, que é a saída, ó, o sangue entra, filtra, eu tenho, olha, aí o sangue até pode estar entrando normal, tranquilo, nem com tantas ações assim da angiotensina na entrada, na aferente. Mas olha, o sangue vai entrar, vai, fazer a sua filtração, mas na hora de sair, ele vai ter uma maior resistência na saída. O que isso acontece, Clésia? Olha, isso é muito importante, galerinha. E aqui eu te explico uma ação muito importante quando o médico prescreve 2 medicamentos, como captopril e losartano. Então, olha, lembra que está entrando sangue normalmente, mas a vasoconstricção aqui na saída para voltar para o sistema está muito aumentada por conta dessa bendita angiotensina 2. O que isso acontece? Eu aumento a pressão, né? Não é nem arterial, eu aumento a pressão glomerular. E quando eu aumento a pressão glomerular, galerinha, eu vou começar, e lembra que o paciente diabético, hipertenso, mas principalmente o que já tem diabetes também, ele já tem uma micro e macroinflamação, ou seja, ele já tem um problema relacionado a inflamações mesmo, principalmente nessa cápsula de Bowman, ela fica mais deteriorada. E o que pode acontecer com o maior aumento dessa pressão glomerular? Eu posso agora começar a excretar células grandes, ou seja, filtrar através dessa pressão muito grande nessa cápsula de Bowman. Eu posso começar a filtrar, principalmente você vai encontrar na urina do paciente, que nós entendemos que tem um processo
uma deficiência renal muito grande, até mesmo por conta da hipertensão. E nós trabalhamos na aula passada aqui, eu perguntei para vocês, por que a gente tem que baixar a pressão arterial sistêmica? Por conta da agressão, por conta do dano nos órgãos-alvos. E a pressão arterial aumentada vai causar dano aonde? No rim, fazendo com que eu tenha proteínas sendo filtrada. E isso vai favorecer o quê? Uma proteinúria. Tudo bem? Proteinúria. Isso é grave, galerinha. Proteína na urina. A gente sabe que a proteína ela é grande, ela tem um grande peso. Ela não é filtrada em pessoas normais. Não, você não vai encontrar proteína na urina porque ela não consegue passar, ela é grande, assim como os medicamentos e tal. E mesmo a maioria dos medicamentos se liga em proteínas, lembra? Então, é muito importante isso. Então, essa ação da angiotensina 2, ela é muito importante para o aumento da deterioração renal. Tudo bem? E aí eu tenho aí um processo. Aí eu te digo por que na maioria da literatura, os fármacos que bloqueiam a conversão de angiotensina 1 em 2, eles são tidos também como nefroprotetores. Lembra que eu falei que são cardioprotetores? Eles também são nefroprotetores por conta dessa ação. Quanto mais angiotensina aumentado, mais pressão na entrada, assim como na saída, mas principalmente na saída, gerando uma pressão intraglomerular muito importante, favorecendo a filtração de substâncias que não eram para ser filtrada, principalmente a proteína. Se tem proteína na urina, meu filho, o rim já está muito deteriorado. E a gente entende isso em pacientes diabéticos, que a gente já viu aí um dano renal considerável por não tratar nem a hipertensão e muito menos a diabetes. E por que eu falei que alguns médicos prescrevem captopril e enalapril? Porque quanto mais, se eu bloqueio, e aí a gente vai ver daqui a pouquinho o alvo farmacológico, se eu bloqueio a conversão de angiotensina 2, de angiotensina 1 em 2, angiotensina 2, eu diminuo a angiotensina 2, que ela está causando isso. Mas se eu bloqueio essa conversão e ainda bloqueio os receptores de AT1 aqui no glomero, eu também aumento muito mais essa ação, né? Eu, além de bloquear a conversão de angiotensina 1 em 2, eu bloqueio também os receptores de angiotensina 2, que é no caso da losartana. Então, às vezes, o médico vai fazer essa ação, essa prescrição dos dois, mas é só em casos em que eu tenho pacientes hipertensos descontrolados e diabetes também, e que exista, isso aqui é bom para concurso, e que tenha proteinúria. Se o paciente tem proteinúria, justifica a utilização de captopril ou enalapril juntamente com losartana. Aprendeu ou não aprendeu? Se não aprendeu, meu amigo, só lamento, que aqui você não vai ter outra aula dessa em nenhum lugar. Pode ser aqui comigo, né? Tudo bem? Então vamos voltar para o nosso circuito? Então aqui a gente já fez uma síntese geral. Essa da renal é um bônus para você, viu? Então fazendo aqui uma ação interessante, fazendo uma revisão. Renina fez todo esse processo, mas por quê? Por conta da baixa de pressão, foi? Então a baixa de pressão gerou isso. Então, você viu. Então quem está aumentando aqui de fato a pressão arterial? Né? Quem de fato está aumentando a pressão arterial? Pronto, vamos lá. Nós já vimos que nós temos que está contribuindo, né, bem no passo anterior aí, a renina. Renina, né? Olha que interessante, está contribuindo para o quê? Para o processo todo. E olha, quem são outro alvo farmacológico? Nós temos aqui, ó, a ECA, né? Não é ela que está convertendo angiotensina 1 em angiotensina 2? E outro alvo importante, a própria angiotensina 2, mas principalmente os seus receptores. Tudo bem? Mas quem que é o receptor mais importante aqui? Esse aqui, ó, AT1. Bem, porque se eu bloqueio os receptores AT1, né, eu tenho aí, ó, diminuição das ações da aldosterona. Lembra que a aldosterona também está aumentando a pressão na retenção hídrica. Eu tenho também a questão do simpático, lembra? Lembra que o simpático está aumentando a liberação de noradrenalina, adrenalina, dopamina, favorecendo o quê? Um aumento da frequência cardíaca.
Tudo bem? Ó, os alvos farmacológicos. E eu tenho aqui, ó, processos interessantes também dessa vasoconstricção por conta, né, do vaso, mas receptores de AT1. Então, alvos farmacológicos importantes aqui, professor, qual seria? Aqui nós temos, ó, vamos pegar aqui, ó, pra você nunca mais esquecer, né, o mecanismo de ação do alisquirenos, né, esse eu acho que é o nome que a gente usa, mas só porque, ó, eu posso bloquear aqui, ó, alvo farmacológico importante, os medicamentos que bloqueiam renina. Tudo bem? Vou botar. Aí você me corrige se eu estiver errado. O nome do medicamento é alisquireno. Né? Se não for, procura aí. Tudo bem. Beleza? Alisquireno. Ou alisquieiro, não sei. Tudo bem? Então, mas pode se chamar de antirrenina. Bloqueadores da renina. Ajuda ou não ajuda nesse processo todo? Nós temos também os inibidores da ECA. Então, alvo farmacológico, bloquear a ECA. Quem são os medicamentos inibidores da ECA? Né? Quem que você lembra? Ó, nós temos inaprilatos. Vamos botar aqui alguns: captopril, enalapril, amipril. Tudo bem? Você conhece esses aqui. Então, o que eles são? Bloqueadores da enzima conversora de angiotensina. Claro que se não tem essa conversão, eu bloqueio aí processo interessante e diminuo. Gente, a gente sabe que não bloqueia toda a angiotensina que está sendo produzida, né? Então é só para que você entenda, bloqueia aí, isso depende muito da ação do fármaco. Enquanto que eu tenho de ação para bloqueio. A gente sabe que o captopril ele é de 3 vezes ao dia, com a dose de 25 até 150, então é claro que ele bloqueia muito mais essa enzima. E olha, consequentemente dá tosse. Mas por que dá tosse? Por que dá alguma irritação? Porque, galerinha, é essa mesma enzima que converte bradicinina tóxica em não tóxica. Mas como você está bloqueando muito essa enzima, é claro que você bloqueia também, diminui muito a conversão de algo que é tóxico em não tóxico. Então, a ECA não é ruim. Ela não é ruim. Acontece que a gente precisa bloquear ela nesse momento. E aí eu tenho aí esses medicamentos. E olha, professor, e os bloqueadores de AT1? Galerinha, losartana, gente, ó, antagonista, losartana. Deixa eu apagar aqui, ficou muito feio. Então, temos aqui losartana, valsartana, candesartana. Se vira, você vai na pesquisa e você vai ver que tem essa classe aí dos bloqueadores de AT1. Tudo bem? Olha, já vimos aqui quantos alvos farmacológicos? Alisquireno, antirrenina 1. Nós temos aqui captopril, enalapril e os inaprilatos, 2 bloqueadores que são chamados de IECAs. Nós temos aqui a losartana, valsartana, candesartana, que são os antagonistas dos receptores AT1. Né? Então já temos 1, 2, 3. O que mais que a gente pode ver? Nós temos os anti-aldosterona. Quem é, professor? Os medicamentos que bloqueiam a aldosterona. Eu vou dar o nome aqui, ó. Espironolactona. Espironolactona. Ah, professora, não é diurético? Sim, diurético, mas hoje nós já a chamamos de anti-aldosterona. São medicamentos anti-aldosterona. Professor, mas por que chama também de bloqueador? Que chama também de poupador de potássio? Lembra, gente, que a aldosterona ela retém sódio. Lembra? Ela está retendo sódio e não está mandando potássio embora, né? Sendo excretado muito potássio. Então, se eu bloquear as ações da aldosterona, receptores da aldosterona, e principalmente a aldosterona, eu diminuo essa retenção de sódio, é claro, e também a depressão, a saída de potássio, a excreta de potássio. Então eu acabo, essa espirulactona acaba sendo também poupadora de potássio. Tudo bem? Não esquece disso, espirulactona. Beleza? Professor, quais são as outras ações importantes?
Eu não vou falar aqui do diurético, não, isso aí é outro assunto. Aqui é só para a gente entender o sistema renina-angiotensina. Professor, e com relação ao sistema neuronal? Gente, sistema neuronal, nós temos dois medicamentos que são utilizados para hipertensão, principalmente em grávidas, né? Que é a alfa-metildopa, tudo bem? Alfa-metildopa. Já ouviu falar? Tem de 250, de 500. Nós temos também a clonidina. Qual o mecanismo de ação delas no sistema nervoso central? Que nós chamamos de medicamentos antihipertensivos de ação central. Também nós os chamamos de simpatolíticos, ou seja, lítico de quebra o simpático, diminui as ações do simpático. O que eles fazem? Eles são agonistas, galerinha, presta atenção. Eles são agonista. O que eles fazem mesmo, professor? Agonistas. Agonista alfa 2. Esse alfa 2, gente, é o pré-sináptico, ou seja, fica no neurônio pré-sináptico. Então, eles são responsáveis por feedback negativo, ou seja, quando tem muita noradrenalina na fenda sináptica, a própria noradrenalina se liga nesses receptores alfa 2 que fica pré-sináptico, e esse receptor alfa 2, ele bloqueia a entrada de cálcio. Se não entra cálcio, as vesículas não libera mais noradrenalina. Então, ele é como se fosse um controlador das quantidades de noradrenalina na fenda, né? Ele é como se fosse aquela boia que eu falei na aula passada, né? A caixa, para não derramar, a boia é acionada quando a água, né, toca nessa boia. Então, aí a própria boia desliga a bomba que está jogando água para dentro dessa caixa. Tudo bem? Lembra da nossa aula passada. Então, olha que interessante. Medicamentos que nós vimos aí são classes importantes e não vai ter outro mecanismo não, galerinha. Então, eu posso bloquear a renina para baixar a pressão? Posso. Lembrando, galerinha, eu mostrei para vocês, presta atenção, a forma em que o organismo aqui é que está aumentando essa pressão. É por conta, mas eu usei um exemplo nesse caso. Mas, professor, e as pessoas que não caíram, não perderam sangue, não estão com fratura exposta? É isso que eu estou te falando, lembra? Aquela hipertensão primária, que é 90%, que nós não sabemos por quê, que todo esse sistema está aumentado. Nós não sabemos, é idiopático, né? Então, como nós não sabemos o porquê, a gente já sabe os mecanismos do processo de um aumento da pressão. Então, eu vou bloquear. Se eu entendi que a renina e o angiotensinogênio, na presença de renina, se transforma em angiotensina 1, e essa angiotensina 1 é muito importante e é convertida aí pela enzima conversora de angiotensina em angiotensina 2, e essa angiotensina 2 ela é extremamente importante para, ao se ligar nos seus receptores, principalmente de AT1, que vai agir na suprarrenal, fazendo o quê? Aumentando a liberação de aldosterona. E a aldosterona, por sua vez, retém sódio, fazendo osmose, e manda potássio embora. A aldosterona também é aumentada, vai lá no coração, ainda faz processo de remodelamento cardíaco, né? Então, causa muito dano. E aí o que acontece? Eu tenho também as ações dessa angiotensina 2, também da renina, no aumento do simpático. O simpático, por sua vez, libera noradrenalina, e noradrenalina, por sua vez, é vasoconstrictora, vai no coração, aumenta a frequência cardíaca e força de contração, e assim vai, tudo bem? E ainda vai na suprarrenal, o simpático vai na suprarrenal e aumenta também as ações de cortisol, aumenta as ações de aldosterona e tudo mais. Então, é um processo, né? O neuronal agindo no moral, o moral agindo no neuronal. É um ciclo que acaba aumentando a pressão de várias vertentes. Então, a maneira correta de baixar a pressão, e hoje são classes muito conhecidas, o alisquireno, por exemplo, ou esse antirrenina, ele não é muito conhecido, mas ele tem como medicamento aí no mercado. Então, eu tenho também os inaprilatos, captopril, enalapril, ramipril, lisopril, que são medicamentos tidos como IECAs, inibidores
da enzima conversora de angiotensina. E eles são conhecidos também, olha, captopril e nalapril, que são os mais conhecidos, eles são cardioprotetores, e eu mostrei para vocês que eles também são nefroprotetores, porque quanto mais diminuir a angiotensina 2 na questão das arteriolas aferente como eferente, é muito importante para aumentar a filtração glomerular. Ainda de quebra disso para vocês que os AINES, ao diminuir as ações de prostaglandina na COX-1, né? É claro que prostaglandina é vasodilatadora, na questão renal ela é muito boa, mas você, então já foi uma dica aí. Então, esse processo de diminuir renina, angiotensina 2, diminui simpático, diminui as ações de simpático, diminui vasoconstricção. A angiotensina 2, gente, vai diretamente no vaso e vasoconstricta. Aumenta a pressão. Então, bloquear esse sistema renina, angiotensina e aldosterona é essencial. Classes de medicamento: antirrenina. Segunda classe de medicamento: os inaprilatos. Terceira classe de medicamento: os inibidores de AT1, valsartana, entre outros. Terceira classe que a gente falou aqui, né? O espironolactona, que é um medicamento anti-aldosterona, e é também um poupador de potássio, que é um diurético importante, mas ele é muito mais utilizado hoje como poupador de potássio e também anti-aldosterona. E eu falei também da alfa-metildopa, assim como a clorindina, que são medicamentos simpatolíticos de ação central, e ao agonizar lá o receptor alfa-2, diminui a liberação de noradrenalina e, consequentemente, todo o processo ocasionado aí por esse simpático aí. Tudo bem? Então, essa é a nossa aula. Esse é o que eu queria falar para você, para que você guarde, veja. E se você ainda não é inscrito lá no meu canal, se inscreve lá, porque toda vez eu vou estar fazendo as aulas. Então, quem achar que aqui foi uma bagunça, que fez muita sujeira, problema de quem achar. Essa aula é para você, meu aluno da graduação, principalmente da disciplina de farmacologia clínica e prescrição farmacêutica, porque eu vou precisar que você entenda isso. Próxima aula a gente vai trabalhar com outros mecanismos de ação, mas tá bom? Então assista a aula, você, meu aluno que não é não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber sempre notificações de novas aulas, tudo bem? Isso é importante. Então, viva o poder do conhecimento, e quando o farmacêutico não pensa, meu querido, o paciente padece.